O tema proposto é fé em meio ao caos. É o que a gente está precisando mesmo, né, gente? É de fé para prosseguir. E a palavra empregada aí para descrever a sociedade contemporânea, na minha modesta opinião, é altamente apropriada. Porque a gente está vivendo um caos, não é verdade? Caos político, caos na economia, caos nos costumes, caos nos valores familiares, não é verdade? Então nós precisamos, né, Fer? É de fé para sobreviver e para atravessar tudo isso daí. Hoje a gente vai tratar sobre a lição de número 2. Eu alterei um pouco o título, o tema da aula, estou chamando isso daí de criação-trabalho. Ok? Meus irmãos, o desemprego, a crise financeira, interfere no bem-estar emocional das famílias, das comunidades, das pessoas. Você concorda com isso? Que o desemprego, que a crise financeira tem repercussões na vida do casal, na família? É verdade, é verdade. E eu acredito que a grande maioria dos presentes já experimentou isso. A gente não está falando de uma teoria, a gente está falando de uma coisa que a gente viveu. O desemprego, por exemplo, do pai afeta toda a família. Na década de 90, no início da década de 90, a gente experimentou isso lá em casa, né, Tiago? Quando nosso pai ficou desempregado. A gente era criança, mas a gente entendia que as coisas não estavam bem. Por mais que o pai quer dissimular, quer disfarçar, tá tudo bem, tudo lindo, tá tudo ótimo, estuda. A gente sabe que alguma coisa está errada. Então, o desemprego, a crise financeira tem repercussões na vida das pessoas e afeta as famílias. E, gente, é assim mesmo, tá? Então, se eventualmente isso acontecer com você, é normal sofrer, é normal sentir isso daí, tá? O autor da revista chama a nossa atenção para o fato de que diversas pesquisas apontam para essas repercussões emocionais nas famílias, no que diz respeito aos problemas econômicos e financeiros. O desemprego, a crise financeira, não são problemas apenas políticos, financeiros, econômicos. Eles também podem ser compreendidos e caracterizados como um problema de natureza espiritual. E o ponto é que esses problemas podem prejudicar o nosso relacionamento com o próprio Deus. Então a crise pode despertar a nossa amargura, a crise pode despertar a nossa desconfiança, a crise pode despertar a nossa avareza, a crise pode despertar a nossa falta de equilíbrio, tá? Eu gostei muito de quando eu li, eu esqueci o autor, mas ele comparou o coração humano a uma caixa de água. Sabe aquela caixa de água que você tem lá em casa? 1.000 litros. 1.000 litros. E aí, aconteceu alguma coisa, você subiu no telhado, ou você chamou o Edgar para dar uma... Eu sou assim, eu chamo o Edgar. Eu chamo o Edgar para dar uma olhada, ele me salva. E aí, ele remove a tampa, dá aquela olhada na caixa de água, tá limpinho. Agora, dá uma cutucada lá embaixo, começa a mexer. O que acontece, César? Aquela sujeira sobe. E aí você fica assim, meu Deus, eu bebi essa água, vou ligar imediatamente para o Cido fazer uma limpeza nessa caixa de água. Já aconteceu isso com você? Então esse autor, ele diz que os problemas na vida são como essa história aí da água dentro da caixa. A gente olha para o nosso próprio coração e parece que está tudo certo, tudo beleza, está limpinho. Mas vem um problema, começa a mexer o fundo e a sujeira aparece. Então é por isso que o desemprego, que a crise financeira pode ser compreendida como um desafio espiritual, porque a crise revela muito do que nós somos e desperta alguns dos nossos maiores defeitos. Okay? Gente, a Igreja de Jesus Cristo não está imune a essas dificuldades. A verdade é que crentes também sofrem quando a nação passa por severos e complexos problemas socioeconômicos. E em virtude do nosso comissionamento para ser sal da terra e luz do mundo, a Igreja de Jesus tem relevantes contribuições a dar sobre o tema trabalho e desemprego e crise financeira. Ok? Primeiro passo de uma abordagem cristã acerca do trabalho é o resgate da visão
visão bíblica acerca do seu propósito, acerca da sua natureza, ok? Eu sei que eu falei, parecia que ia ter mais coisa, mas a frase se encerrou aí mesmo. O primeiro ponto da nossa conversa hoje é criação e trabalho. Nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos Deus sempre em ação, trabalhando e se deleitando com o seu trabalho. Então abre lá a Bíblia, Gênesis capítulo 1, nós vamos ler alguns versos. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E o texto vai prosseguindo. O gênero textual de Gênesis capítulo 1 e 2 é poesia. A poesia vai se desenrolando, apontando para o fato de que Deus é o grande Criador. E Ele é descrito aqui trabalhando, fazendo as coisas. Vamos lá, vamos avançar para o verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Meus irmãos, então repare que o autor, nesses primeiros capítulos, descreve Deus trabalhando, realizando coisas, executando atividades. O estribilho, o refrão da poesia é essa expressão: e viu Deus que isso era bom. Essa frase se repete diversas vezes no capítulo 1 do Gênesis, indicando a satisfação divina com a sua obra. Quando a gente faz uma coisa bem feita, a gente fica satisfeito e orgulhoso, não é? Então, por exemplo, aquela lasanha que você começou a preparar ontem à noite, chegando em casa você vai colocar no forno para assar, né? Não é cozinhar, não. Para assar. Fica gostoso. O que você preparou para a gente comer? Ô, Raquel, aí você me quebra. Tô falando de lasanha, lá vai ter carne moída. E é gostoso, né? Graças a Deus por isso. Então, você preparou aquela lasanha maravilhosa. Não é gostoso receber um elogio? Né? Então, o seu Mariano fala lá: ô Zeula, mas você caprichou nessa lasanha aqui, minha querida. Né? E os filhos também: ô mãe, tá muito gostoso. É legal a gente ser reconhecido. Ou quando você produz um texto e você, né, colocou energia ali, um trabalho de conclusão de curso, a dissertação de mestrado, a tese do doutorado, você trabalhou, né? Você olha aquela versão final do trabalho com satisfação. Puxa vida, esse foi o meu trabalho, aqui está o meu labor intelectual. É gostoso. Então isso aconteceu com o ser divino. Ele criou tudo e quando ele olhava para a criação, ele estava satisfeito. Viu Deus que tudo era muito bom, ok? Então, a verdade é que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que trabalha. Portanto, nós fomos criados para o trabalho, fomos criados para a atividade. Assim como Deus trabalha, homem e mulher devem trabalhar. De acordo com o texto de Gênesis, Deus criou um jardim. Aí agora, Gênesis capítulo 2. Deus criou um jardim, um local muito belo, muito agradável, e colocou o homem lá para curtir. Olha, Adão, agora é só sombra, água fresca, é curtir, é resort, né? É resort. Você vai dar um pulo no lago, tem comida pronta, não vai precisar lavar a louça, né? Não tem que arrumar a cama. Você está no paraíso. Foi para isso que Deus colocou Adão lá? Não. Olha lá, verso 15 de Gênesis 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, trabalho, gente, não é consequência da queda. Trabalho é consequência da criação. John Stott fez essa observação. O trabalho é consequência da criação, não da queda. De acordo com Gênesis, há várias coisas que são consequência da queda. Então, a mulher sofrer muito para dar à luz. O Gênesis associa isso ao pecado. A dificuldade em lidar com a terra, aquele mar
mato excessivo que cresce, não é fácil cultivar a terra. Nosso irmão Gilberto aqui, agrônomo, professor de agronomia, tem muito o que falar a respeito disso, né, Gilberto? Não é fácil cultivar a terra, nunca foi. E essa dificuldade foi acentuada por ocasião do pecado. Então, Adão deveria proteger, cultivar o jardim. Deus jamais teria dado essas tarefas ao homem se ele não fosse capaz de cumpri-las. Muito pelo contrário, Deus trabalhador trouxe à existência homem e mulher, criaturas trabalhadoras capazes de cultivar e guardar a sua criação. Queria chamar a atenção de vocês para um detalhe textual muito bonito em Gênesis capítulo 1. O autor habilmente oferece para a gente um esquema muito interessante. Então ele apresenta a criação ocorrendo em 2 tríades. Então tem um grupo de 3 dias aqui, um grupo de 3 dias aqui. A criação ocorre em 6 dias. No primeiro grupo, Deus cria os espaços. Então no dia 1º ele cria a luz, dia 2, céu e separação das águas, dia 3, terra e vegetação, ok? Então Deus cria o ambiente, e aí no dia correspondente ele preenche esse ambiente. Então se ele criou a luz no primeiro dia, correspondente ao dia 1º, dia 4, nesse 4º dia da criação Deus cria o que o autor denominou de luzeiros, dedicando especial atenção ao sol e à lua, ok? Lembremos-nos de que esse é um tempo pré-científico. Então, o conhecimento astronômico que a gente tem hoje, ou pensa que tem, não havia naquela época, ok? Vamos lá. No segundo dia, Deus criou o céu e a água. Correspondente aqui, o 5º dia, Deus preenche a água e o céu com peixes e aves. Tá? Legal, né? Terceiro dia da criação, Deus cria a terra, e no 6º dia, dia 3 corresponde ao dia 6, nesse esquema de tríades, Deus cria animais e seres humanos. Então, Deus cria o ambiente e depois o preenche. Deus faz a obra completa, gente. Deus é o engenheiro, é o arquiteto e é o decorador, tá? No entanto, há algo para a gente fazer. A nossa teologia compreende que Deus criou todas as coisas a partir do nada. E a teologia chama isso daí, esse processo de creatio ex nihilo. Uma expressão latina que comunica a ideia de que Deus criou a partir do nada. Na filosofia, na percepção dos gregos, por exemplo, a coisa criada veio de elementos pré-existentes. Então, entre os gregos, por exemplo, eles especulavam, olha, todas as coisas vieram do fogo. Essa era a hipótese, por exemplo, de um cara chamado Heráclito. Outros pensavam, tudo veio da terra. Havia esse tipo de investigação. Então, esse conceito de uma matéria pré-existente que foi elaborada era comum no mundo antigo. A Bíblia discorda. A Bíblia oferece para a gente a concepção de um Deus que é criador, que é distinto da sua criação, que forma, que elabora todas as coisas a partir do nada. Isso ressalta seu poder e capacidade, ok? Caminhando ainda nessa percepção mais teológica a respeito da criação. Os teólogos fizeram uma distinção. Então, para a teologia dos reformados, há aquilo que se é denominado de creatio prima. O que é essa creatio prima? Essa ideia reforça que Deus criou tudo do nada, sem matéria pré-existente. Aí há a ideia da creatio secunda, o trabalho de Deus em moldar a criação. Então lá em Hebreus 11:3 a gente lê que pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus, tá? Então, na compreensão dos teólogos, Deus cria e aí depois ele vai dando os detalhes da criação, ok? Isso é compreendido como essa segunda etapa denominada de creatio secunda. E na perspectiva dos reformados há também a chamada criação terceira. Que criação é essa? Essa é a criação feita pelos homens. Ou seja, depois da criação o homem tem trabalho à frente e o nome disso é civilização, tá? Então as pessoas devem prosseguir na obra do desenvolvimento. Deus formou a terra, a preencheu, mas não completamente, porque há um trabalho a ser desempenhado pelos homens. A humanidade, como representante de Deus na terra, prossegue do ponto que Deus parou. Bacana isso. Então nós temos o mandato cultural, que é de cuidar da terra e dar continuidade nesse processo de civilização. Legal. Mas aí, gente, acontece algo que tem uma repercussão
repercussão extraordinária. Nós vimos hoje de manhã que o pecado desconfigurou a coreografia da vida conjugal. Então Adão e Eva viviam para a glória de Deus e para o prazer do outro. Após o pecado, atrapalhou tudo. E gente, o pecado teve consequências na vida das pessoas e também consequências em relação à própria criação, tá? E o tema trabalho foi afetado por isso também. Olha lá, versos 17 e 18 do trágico capítulo 3 do livro de Gênesis. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, o pecado afeta inclusive a questão da performance, do trabalho a ser executado pelos homens. Mas é curioso e interessante repararmos que o comissionamento para o trabalho prossegue, mesmo depois da queda. E aí cito mais uma vez John Stott. Aliás, eu já falei isso aqui, né? Vocês entenderam? O trabalho é consequência da criação e não da queda. Entretanto, as muitas dificuldades relacionadas ao trabalho, todo esse conjunto de coisas ruins, isso sim procede do pecado, tá? Gente, levar o pão para casa não é fácil, não é verdade? Nunca foi e nunca será. Então, fomos criados para trabalhar, mas nem sempre tudo é maravilhoso no trabalho. Nem sempre a gente faz aquilo que a gente gostaria ou sonhava de fazer. Nem sempre o trabalho é delicioso, mas a gente precisa do fruto dele. E toda essa situação que envolve a dificuldade relacionada ao trabalho, especialmente ao emprego, a gente vai ver mais para frente que há uma distinção entre trabalho e emprego. Então, toda essa dificuldade relacionada ao trabalho, isso daí advém do pecado. Tem uma frase aqui de um teólogo, mas vamos avançar, ok? Então, é preciso termos em consideração que a queda de Adão e Eva não foi apenas um ato isolado de desobediência, mas um acontecimento de significado catastrófico para a criação como um todo. A queda prejudicou o homem em todas as suas relações. Então, estado, família, alimentação, sexualidade, tecnologia, todos os departamentos da vida humana foram afetados, prejudicados e maculados pelo pecado. O calvinismo, na minha opinião, elaborou essa ideia bíblica de forma muito sofisticada no seu conceito de depravação total. Então, o calvinismo tem 5 pontos. Tá? O calvinismo posterior a João Calvino. João Calvino atuou no século XVI e o calvinismo do século XVII, reagindo a uma demanda que surgiu dentro da Academia Teológica da Holanda, esse calvinismo posterior a João Calvino elaborou os 5 pontos do calvinismo, num sínodo denominado de Sínodo de Dort. E o primeiro ponto do calvinismo é a ideia da depravação total. E o que é depravação total para os calvinistas? Não é a ideia de uma pessoa assim, afundada em sensualidade. Geralmente a palavra depravação nos remete a isso. Não, a ideia da depravação total é que não há departamento, não há estrutura humana que não foi contaminada pelo pecado, tá? Então, as emoções humanas afetadas pelo pecado. A maneira com que a gente produz arte, afetada pelo pecado. A maneira como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor, afetada pelo pecado. A maneira como a gente trata o cachorro, afetado pelo pecado. Tudo foi afetado pelo pecado. A maneira como nos relacionamos com a comida e a bebida, afetado pelo pecado. Prosseguindo, gente, em terceiro lugar, façamos agora uma distinção entre trabalho e emprego. O conceito de emprego, gente, é relativamente recente na história, tá? Às vezes a gente trata trabalho e emprego como situações sinônimas, e não. Por exemplo, o emprego prevê recebimento de salário. Você executa uma função e, em troca, o empregador dá salário. Adão tinha emprego? Não, ele não recebia salário, mas ele tinha trabalho, não é, Renan? Ele tinha algo a desempenhar. Então, trabalho e emprego não são a mesma coisa. Pense, por exemplo, na dona de casa, na mulher que resolveu ficar em casa e cuidar dos filhos. Ela recebe salário? Deveria, né? Ela não recebe trabalho.
quer dizer, ela não recebe salário, ou seja, ela não tem emprego, mas ela tem trabalho. E muito, aliás. Não é fácil ficar em casa. Não é fácil providenciar café da manhã quando acorda. Aí mal lavou a louça do café, já tem que começar a fazer as coisas porque as crianças vão para a escola. Mal lavou a louça do almoço, já tem que trocar a fralda dos meninos, tem que lavar a roupa do marido. Não é fácil, tem que passar pano. Não é fácil, é trabalho, e trabalho intenso, ok? Mas não é emprego. Ou seja, gente, nós fomos criados para o trabalho. E até mesmo aqueles que não têm emprego estão dentro do propósito de Deus quando trabalham, executando tarefas, mesmo sem ser assalariado. Deu para entender? Me fiz claro? Porque às vezes eu falo umas coisas e nem eu entendi, tá? Então você fique muito à vontade para levantar a mão e falar, olha, traduz aí. Porque às vezes a gente fala uma vez e aí repetir a ideia com outras palavras ajuda a esclarecer. Então vocês fiquem muito à vontade para me auxiliarem, na verdade, nesse processo. Vamos lá, gente. Eu queria caminhar para as conclusões da nossa aula com duas histórias. E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Aí você encontra uma xilografura a respeito de José. A história de José, tá? Então olha ali, José, governador, os irmãos. Essa xilografura faz referência a esse episódio, de quando os irmãos de José comparecem diante dele na condição de gente que precisava do auxílio, da assistência do Egito, tá? E eu quero fazer algumas considerações sobre trabalho a partir da vida de José, esse personagem tão curioso e interessante da história do Antigo Testamento. O que me impressiona em José? José sempre deu o seu melhor. Então, enquanto filho caçula, ele deu o melhor que ele podia, oferecendo todas as informações possíveis sobre o comportamento de seus irmãos mais velhos para o pai. O texto descreve José assim, o caçula que é xereta, que fica bisbilhotando os irmãos mais velhos e que entrega tudo para o pai. Então, enquanto filho caçula, ele deu o seu melhor. Aí a história, o que acontece? José, sem merecer, entra numa espiral decadente, literalmente, vai parar no fundo de um poço. Foi jogado lá na cisterna pelos seus próprios irmãos. Dali foi parar no Egito. Na casa de Potifar, o que José fez? Fez o melhor dele. Ele foi colocado lá para trabalhar numa situação análoga à escravidão. E ele, nessa condição, não ficou reclamando, não fez biquinho. Eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. Foi o melhor trabalhador dentro da casa de Potifar. Depois disso, ele vai parar injustamente na prisão. Vocês se lembram? José, bonitão, jovenzinho, a mulher de Potifar, sem vergonha, deu em cima do menino, o menino deu no pé, fugiu, e a mulher de Potifar quis responsabilizar José. Resultado foi parar na prisão de forma injusta. Em vez de ficar reclamando, José deu o seu melhor. Então, o que lhe vinha a mão a fazer, ele fazia bem. Logo, ele conquistou a confiança dos responsáveis pela prisão. Então, olha só, José sempre deu o seu melhor. Ponto que eu quero destacar é o seguinte: José não começou a trabalhar com excelência, com capricho, quando se tornou governador do Egito. Ele começou a trabalhar com excelência muito antes. Aliás, só alcançou o que alcançou, naturalmente, em primeiro lugar, pela graça divina. Mas também o que aconteceu na vida dele foi resultado das escolhas que ele fez anteriormente. Tem gente que pensa o seguinte: enquanto eu for estagiário, eu vou fazer nas coxas mesmo. Mas quando for efetivado, aí eu vou trabalhar bem. Agora eu sou jovem aprendiz. Agora é apenas um estágio, nem vou me dedicar. Agora é graduação, eu vou colar mesmo. Eu vou plagiar o trabalho. Eu não li aquele livro, mas tem tanta resenha na internet. Mas quando eu for para os estudos pós-graduados, aí sim eu vou fazer certinho. Dá certo isso, gente? Essa é uma boa estratégia? Não. Faça bem feito hoje. Que vem a mão para você fazer,
faça o melhor, dê o seu melhor. Onde você está, comece com as suas possibilidades. É no trabalho, é lá em casa, é na escola, comece onde você está. José certamente não compreendia o porquê ele estava no poço, porque ele estava preso, porque ele foi parar no Egito. Ele não tinha esse conhecimento mais largo da obra que o Senhor estava realizando. Entretanto, ele assumiu o compromisso de dar o seu melhor, tá? José não ficou paralisado diante da vida, não ficou indeciso. Pessoas indecisas desperdiçam muito tempo e energia enquanto buscam discernimento para suas vidas. Ele resolveu fazer alguma coisa e fazer bem feito. Escravos naquela época tinham poucas opções na vida: trabalhar ou apanhar, ou trabalhar com excelência, ou trabalhar relaxadamente. José resolveu trabalhar com capricho. Faça isso você também, tá? Ah, pastor, mas o meu posto agora é muito simples, eu sou estagiário. Faça o melhor onde você está. Ah, pastor, eu trabalho em casa. Faça o melhor lá. Faça a lasanha mais gostosa possível. Aí, ó, Kel nem aqui tá. Ai. Fala, Ed. Fala aqui, ó, fala aqui. Pensando nesse ponto, Jesus, quando foi chamar os 12, não chamou nenhum à toa, né? Não teve nenhum que estava cansado ou descansando para fazer a obra dele. Jesus foi atrás de quem estava trabalhando e de quem era empregado. Porque tinha quem trabalhava e não tinha certeza do pagamento, né? Tinha quem estava empregado lá. Ô, Edgar, tem uma sugestão. Eu vou sentar aqui e você vai dar aula, porque a sua observação foi muito oportuna, viu? Obrigado por lembrar a gente da vocação dos discípulos. Jesus não chamou desocupado. Jesus foi na praia e encontrou os caras trabalhando. Eu até recentemente preguei sobre esse texto e falei, eles não estavam na praia jogando beach tênis. Eles não estavam na praia jogando futevôlei, tipo Ronaldinho Gaúcho, né? Eles não estavam lá tomando um sol, pegando uma cor. Não que essas coisas sejam erradas, tá, gente? Tem tempo para tudo. Como é bom a gente conseguir ir na praia, né? Ir lá na Praia Grande, né, dona Marlene? E tomar um sol, e curtir lá, tomar uma água de coco, é delícia. Só que tem tempo para tudo. Tem hora de trabalhar e tem tempo de entretenimento, né? Então o Senhor vocacionou os discípulos e esses caras eram trabalhadores. Boa observação, Ed. Dê o melhor onde você está. E aí eu queria tratar sobre uma outra história. A história de Davi. Davi foi o grande rei de Israel. E geralmente a gente se recorda de Davi por conta da vitória que ele obteve sobre Golias. Não é verdade? Se você conversar com uma criança, Davi, matou o gigante Golias. Aliás, espera-se que a criança faça essa relação. Criança criada na igreja. Então, geralmente, quando pensamos em Davi, nós nos recordamos de Davi vencendo o gigante. A minha pergunta é a seguinte: naquele dia que Davi foi vencer, ou melhor, naquele dia que Davi venceu Golias, ele foi para aquele local, denominado de Vale de Elá, para vencer o gigante porque tinha outro trabalho a realizar. Quem se lembra dessa história? Olha só que interessante. Davi foi parar no campo de batalha, porque o pai dele, Jessé, responsabilizou Davi, que era o jovenzinho mais novo da casa, de ir até o campo de batalha para levar pães para seus irmãos, e aí um negocinho mais sofisticado para os comandantes do exército. Você vai levar uns queijos, né, para os responsáveis lá. Isso daqui é uma cena muito doméstica. É curioso e bonito isso na Escritura. É uma cena muito doméstica de um pai querendo, de certa forma, favorecer seus próprios filhos. Jessé deve ter pensado, puxa, se eu mandar um queijo lá para o soldado, talvez ele dê uma amenizada na demanda dos meus meninos, né? Então daí Jessé preparou aquele queijo, não sei qual queijo que você gosta, não sei se é o gorgonzola, eu curto. Mussarela, que mais? Aí tem os mais chiques, aí eu não manjo, né? Mas mussarela, queijo prato, gorgonzola, curto. Não sei qual tipo de queijo que foi enviado. O que eu sei é que Davi se dispôs a obedecer o pai e a fazer o trabalho simples. Ele foi o entregador do iFood, foi o motoboy. Teve um auê danado aí do iFood aqui em Jundiaí, recentemente, né? Dos entregadores. O meu ponto, gente, é o seguinte: Davi entrou para a história, Davi matou o gigante,
mas naquele dia ele acordou com a missão de levar pães e queijos. Sabe por que isso é interessante? Porque tem muita gente disposta a matar o gigante, mas não quer levar o queijo. Tem muitos jovens hoje que querem ser gerentes antes dos 30 anos de idade. Tem muitos meninos que saem do seminário com 22 anos e que, eu quero ser pastor efetivo, não quero nem ser licenciado, quero ir para a ordenação direto. Para aí, gente. Davi não tinha essa pretensão, e porque se dispôs aos trabalhos pequenos, estava capacitado para os trabalhos maiores. Então, tão importante quanto matar o gigante é levar o queijo. Então percebam que José e Davi têm muito a nos ensinar a respeito da nossa postura em relação ao trabalho. Faça bem feito onde você está. E eu queria dividir com vocês uma frase de Eugene Peterson, num livro chamado A Maldição do Cristo Genérico. Se você tiver condições de ler essa obra, faça isso. Nesse livro, Eugene Peterson afirmou: Deus lida conosco no lugar onde estamos e não onde gostaríamos de estar. Você acha que o povo do deserto queria estar no deserto? Mas Deus trabalhou com eles lá. Deus lidou com eles lá. Então Deus lida com a gente onde nós estamos, não onde gostaríamos de estar. Ok? Legal. E aí, gente, dentro da própria história de Davi, tem mais coisa. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Quem achar, leia, por favor. 2 Samuel 11, leia, por favor, o verso 1. Legal, Tiagão, valeu. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, o que Davi fez? Ficou em Jerusalém. Ora, ele não era rei? O texto não está dizendo que os reis iam lá para tratar dos seus limites e eventualmente guerrear? O que ele está fazendo em Jerusalém? Então repare que Davi é exemplo de trabalho, e nesse episódio ele será um anti-herói, porque ele é exemplo que a gente deve evitar. Então, se havia muita disposição para o trabalho enquanto jovenzinho, depois de rei, depois de ficar experiente, num belo dia, Davi não quis trabalhar, não. Mandou lá seus auxiliares. Esse negócio de guerra, já cansei de guerra. Aliás, abrindo parênteses, dá até para entender Davi. Ele viveu perigosamente durante muito tempo. Então, com cerca de 17 anos, ele venceu Golias. Saul já ficou enciumado, foi para cima dele. Ele foi para o deserto, onde permaneceu mais de 10 anos, sempre lutando para sobreviver. O cara se cansou, né? Mas o cansaço não justifica, pelo menos nesse caso, o ócio, ok? E como a gente vai ver, o ócio oportunizou, foi de certa forma, desculpa não. O ócio fez com que ele fizesse o que não deveria fazer, ok? O que eu acho encantador na Bíblia é que a Bíblia, ela desfaz, ela desconstrói a nossa necessidade de criar heróis. E a Bíblia faz isso como? Apresentando as pessoas na medida exata que elas foram, homens e mulheres, com virtudes e vícios. Então Davi foi o cara, sim, mas cometeu um monte de coisa errada também. Então olha que curioso, o mesmo cara, o mesmo personagem é exemplo do que fazer e exemplo do que evitar. Então, como Davi, devemos ter disposição ao trabalho e devemos evitar o erro de Davi, que foi o de não trabalhar enquanto ele deveria estar trabalhando. Então vamos imaginar, Davi está no seu quarto, elegantemente mobiliado. É provável que a decoração fosse feita com tapeçarias finas, cobrindo as paredes, e madeira caprichosamente esculpindo as janelas. Ou melhor, madeira caprichosamente esculpida, emoldurando as janelas. Está imaginando aí? É primavera em Israel. Não está nem o calor que a gente está enfrentando aí, e também não está frio. Sabe aquele clima agradável de abril e maio? Que a gente não vê a hora de chegar, pelo menos eu. Cansei do calor, gente, cansei. Então, está tudo favorável para Davi. Ele está lá, a estação chuvosa foi embora, as brisas mornas sopram sobre a cidade de Jerusalém, as cortinas penduradas estão voando, flutuando no ritmo do vento. Davi está cansado de não ficar cansado. Já aconteceu isso com você? Ficar sem fazer nada cansa. Às vezes a gente fica assim, puxa, eu queria tanto ter um final de semana para não fazer nada. Aí
chega o final de semana, você não faz nada, tá mais cansado no domingo à noite do que na sexta-feira. Ah, nem vou na igreja não, tô muito cansado. Aposto que quem veio tem mais energia que você. Ó, aposto. Ah, eu não vou porque eu tô cansado. Aposto que quem vem na igreja chega no final do domingo com mais energia e disposição do que quem fica em casa. Então Davi estava cansado de não ficar cansado e resolveu passear à toa pelo terraço do palácio, de onde ele podia contemplar praticamente toda a cidade. Era para o rei estar acompanhando o exército, mas não, tá lá de boa. E aí Davi vê uma mulher se banhando. Mas não era qualquer mulher. Aquela mulher era excepcionalmente linda. Davi não desvia o olhar, como deveria fazer. Ele gosta do que vê. Ele é tentado. E ele faz uma pergunta. Quem é aquela senhora? E seu auxiliar responde, já tentando de certa forma censurá-lo com muita educação. Verso 3, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu, rei. Ela é casada. Conseguiu captar a insinuação do auxiliar? Aquela ali é filha de fulano e esposa do Urias. Naquela sociedade, como na nossa sociedade, geralmente as mulheres não são respeitadas. Respeita-se o pai da moça, respeita-se o irmão da moça, respeita-se o marido da moça, mas não a moça em si, que é uma tragédia, resultado do pecado. Fulana, nossa, ela é linda, mas cuidado com o irmão dela, hein? Não é assim a nossa sociedade? Respeita-se o pai, a mãe, o irmão, respeita-se o pai, o marido, o primo, mas não a mulher em si. E na sociedade antiga não era muito diferente. Entretanto, gente, apesar dos alertas, Davi não foi contido, ignorando quaisquer advertências e consequências. Davi manda chamar a mulher e se deita com ela. Vocês sabem, gente, as consequências dessa história. Davi teve horas ali de prazer, mas passou o resto da vida sofrendo por conta daquilo. Seguramente aquela noite foi muito agradável para Davi e para Batseba. Não há nenhuma indicação no texto de que Batseba tenha resistido àquela proposta de Davi, e também não há nenhuma indicação de que Batseba tenha se assanhado para cima de Davi. Isso é uma incógnita, a gente não sabe se Batseba se insinuou e a gente não sabe se ela resistiu. O fato é que aconteceu. Foi legal durante aquelas horas? Seguramente. Entretanto, as consequências daquilo foram absolutamente trágicas para Davi e para sua posteridade. O povo sofreu. Quando Natã vai confrontar Davi a respeito do pecado que ele cometeu, vocês se lembram, né? Davi, por conta do adultério, se vê naquela situação desconfortável. A mulher engravidou. Davi quer resolver o problema, pede para que Urias seja colocado na frente de batalha a fim de que ele seja morto. Ou seja, Davi cometeu adultério e agora é a mente por detrás de um assassinato. Davi vai se afundando com o pecado. Deus manda o profeta Natã, que conta uma historinha para Davi, que lhe desperta a ira, e Natã diz corajosamente para Davi: tu és o homem. Você é o cara rico que não quis se desfazer das suas ovelhas e mandou buscar a ovelhinha, que era o xodozinho da casa do homem pobre. Tu és o homem. Davi deu um veredito. Ele falou que aquele homem daquela historinha contada por Natã deveria morrer e que deveria também restituir 4 vezes mais. Davi vai restituir 4 vezes, mas são com seus filhos. Ele perde o filho com Batseba e vai perder violentamente 3 de seus outros filhos. Ele é o homem que deverá restituir pela cordeirinha 4 vezes. O meu ponto é o seguinte, gente: o Satanás não joga limpo. O diabo nunca dá as cartas de imediato. O diabo nunca diz àquela pessoa que vai se embriagar: olha, você vai destruir a sua família. Toma todas e você vai bater o carro. E uma família toda inocente vai morrer. E você vai continuar vivo, porque geralmente é isso que acontece, né? Mas vai carregar essa culpa para sempre. O diabo nunca diz à pessoa que vai fumar o primeiro baseado o seguinte: olha, um beck aqui é legalzinho, mas você vai ficar dependente e vai acabar no crack. O diabo não fala isso não. Só mostra que é descolado, tá na rodinha com os demais. Só que na hora que o castigo do pecado chega, o diabo nunca se encontra por perto e ele está sorrindo enquanto você cai. Então, cuidado, o que parece bom não será, não vai promover, não vai oferecer para você necessariamente aquilo que é legal. Okay? Alguma questão, gente?
Alguma pergunta? Ficou claro? Então nós vimos hoje que o trabalho é consequência da criação, fomos criados para o trabalho e devemos dar o nosso melhor naquilo que nos vem à mão para fazer, ok? Não fique bravo por ter que fazer alguma coisa, tá? Não fique bravo por precisar trabalhar. Você foi criado para isso. Eu só queria um dia de descanso. Ok, um dia de descanso até vai, mas a experiência do trabalho faz parte, tá? Peça graça para Deus para tocar a vida, para prosseguir. Ok? Vamos orar, gente? Vamos falar com o Senhor. O Tiago vai fazer oração. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Ó Deus, o que nós ouvimos aqui esteja, ó Deus, guardado em nossos corações e reverbere, ó Deus, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso trabalho. Que nós encontremos, ó Deus, o propósito em tudo aquilo, ó Deus, em que façamos. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, nos despeça, ó Deus, na tua paz, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal, Deus abençoe a todos, domingo abençoado para vocês e 18 horas, hein, gente? Deus abençoe.